Meus irmãos, boa tarde. Que a paz do Mestre Jesus continue conosco e as bênçãos de Maria caiam sobre todos nós. E que os nossos amigos da espiritualidade possam permanecer conosco neste momento de estudo, de elevação espiritual e moral. Na tarde de hoje nós temos aqui o nosso querido Fernando, o nosso psicólogo, que vai falar de um tema que eu mesmo até agora estou encucada. Mas vamos ouvir, né, para que a gente possa entender bem o que significa este título aqui: A Culpa Não Liberada e Suas Consequências, né? Eu imagino que seja, mas não sei. Vamos ver, vamos aprender com ele hoje, não é mesmo? Em nome de Deus, em nome de Jesus, da espiritualidade amiga, damos por iniciado os trabalhos desta tarde e vamos passar a palavra para o nosso querido Fernando. Queridos irmãos, boa tarde. Veja que responsabilidade que Vladimir teve eu poder explicar tudo em torno desse assunto, desse tema. Por fim, eu vou me sentir culpado por não passar isso para vocês. Na década de 70, dois jovens se conheceram, se encontraram em um meio comum de amizade. E pronto, eles não foram um com a cara do outro. E de alguma forma eles se repudiavam, apesar de não destratar nenhum ao outro. E prosseguiu. Eles ainda eram crianças, contavam em torno de 10, 11 anos. E essa relação prosseguiu porque eles estavam inseridos no mesmo meio de amizade. Quando entraram na fase adulta, aquilo começou a se tornar mais sério, porque eles não conseguiam passar períodos, ou curtos períodos, próximos um do outro. Ambos sentiam uma energia diferente, uma angústia, algo que levava a não perceber o outro como alguém querido, alguém inserido no meio. E sempre que um estava, o outro chegava, aquele primeiro ia embora, e vice-versa. Vou classificar como o jovem A e o jovem B. O jovem A, em um determinado dia, começou um tratamento, inclusive um tratamento mediúnico. Isso já adentrado na fase adulta. Ele se encontrou numa existência anterior, como um jovem americano, por volta dos seus 22 anos, que havia deliberadamente se convocou ao serviço militar, porque o país dele estava ingressando na Segunda Guerra Mundial. Ele tinha uma noiva, em ele tinha grande estima, grande amor, e negligenciou um pouco essa relação para viver essa história do patriotismo heróico que os americanos tanto cultuam. Não pensou duas vezes, seguiu adiante. Ao desembarcar em uma das praias da Europa, sofreu alguma retaliação, mas o seu batalhão seguiu adiante em sua missão. Em um determinado momento, eles se depararam com grupos superiores em número, em quantidade, de nazistas. Conseguiram enfrentar por algum tempo aquele combate, mas de logo aquele pilotão, o qual o jovem A, em sua existência anterior, estava inserido, foi quase que completamente dizimado. Ele conseguiu, tentando fugir com um colega, um amigo no ombro, foi interceptado e metralhado nas pernas. Caiu ainda vivo. Foi quando percebeu que seu amigo já havia desencarnado. De arma em punho, descarregada, ficava só os cliques apontando para aqueles nazistas
grupo nazista que se aproximava. O comandante, que chegou primeiro, viu que estava desarmado, ordenou a um subalterno que fizesse uso de sua baioneta e que não tirasse a vida de imediato, por ele ser o último do batalhão vivo, que o fizesse sofrer e que ferisse partes não vitais, para que ele sentisse o sabor da morte. Esse jovem, percebendo em cada baionetada que ele levava um gozo por parte daquele comandante nazista, e aquilo foi revoltando, e sua história de vida veio à tona. Foi quando ele caiu na realidade que dali não passaria, que ele não voltaria para o país que ele resolveu defender, que ele não mais teria contato com o seu amor, estava inclusive com data marcada para casamento, quando voltasse da guerra, que não mais teria contato com a família. E aquilo gerou nele uma grande revolta. Revoltou-se contra si mesmo. Mas essa revolta a si mesmo estava atrelado à imagem daquele comandante que cada vez que o seu subalterno o furava, ele entrava em gozo. O subalterno, talvez comovido pelo sofrimento daquele outro que ele estava furando, desferiu um golpe fatal, aliviando ainda mais o sofrimento do jovem A. Isto, quando ele, em terapia, inclusive terapia mediúnica, começou a trabalhar essa revolta, porque ele fez um link com como ele se sentia quando ele se deparava com algum filme ou alguma história narrada e relatava conflitos bélicos que narravam guerras. Ele se sentia mal. E ele começou a atrelar realmente isso a uma existência anterior. Meses depois, quase ano, uma amiga dele em comum com o jovem B entrou em contato com ele para conversarmos sobre o jovem B. Ele não entendeu, mas assim foi. E ela começa a relatar uma história. Diz que o jovem B, em tratamento psicoterápico, fez uso, ou melhor, o terapeuta fez uso da TVP, né, terapia de vidas passadas, e ele se viu como um comandante nazista que tinha feito uso dela, daquela amiga em comum deles. Ela era uma espia, né, na ocasião, e ele fez uso sexual dela, até o ponto que ele se sentiu satisfeito com ela. Depois a matou. Então ele procurou essa amiga para pedir perdão pelo que tinha feito. E acrescentou que entendia agora a angústia e a repúdia que sentia na relação com o jovem A, porque ele tinha sido mandante na morte do jovem A. E descreveu exatamente o que o jovem A tinha vivenciado em sua terapia mediúnica. Claro que eles não tinham se comunicado, né? Nenhum dos três sabiam a história. E esse jovem B havia pedido ao jovem A um encontro para tentar trabalhar essas culpas. O encontro aconteceu. O jovem B pediu perdão pelos seus atos pretéritos ao jovem A. O jovem A, ao escutar aquele pedido de perdão, fez uma autoanálise. E ali ele identificou que a angústia que ele sentia, aquela raiva que ele sentia, não estava atrelada diretamente ao jovem B, e sim a si próprio. Porque ele tinha tomado a decisão de ir para a guerra, ele tinha tomado a decisão de se afastar da família, da amada. A decisão foi dele. Claro que isso não anula o ato do jovem B. E claro que pronto ele o perdoou, porque primeiramente ele havia se perdoado. Passou os tempos, anos, e o jovem B
e o jovem A se encontraram, conversaram amistosamente, já conseguiam suportar um ao outro. Até o dia que o jovem B tenta tirar do jovem A a sua condição profissional. Ou seja, eles ambos tinham um negócio que se assemelhavam, estavam no mesmo segmento, e o jovem B usou de estratégias, claro que estratégias não nada morais, para tirar do jovem A aquilo que ele desejava ter. Talvez por inveja. Não conseguiu. O jovem A, em sua relação profissional, conseguiu, tinha um acesso que não permitiu que ninguém o tirasse. E aí vem a reflexão. O jovem A conseguiu trabalhar essa autoculpa. O jovem B não. O jovem B pediu perdão, mas não trabalhou aquela culpa interior e começou a refletir em comportamentos talvez até criminosos. Isto tem a culpa inserida. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Isso está em Mateus. Precisamos utilizar do instrumento chamado presente para resolvermos as nossas causas de culpa e perdão, principalmente. A culpa é um resultado, nos diz Joana de Ângeles, da raiva que alguém sente contra si mesmo, voltada para dentro, em forma de sensação de algo que foi feito erradamente. Ora, nós sempre que cometemos um ato, e que este ato, após alguma reflexão, percebemos que ele não condiz com o verdadeiro caminho, isso nos leva a uma culpa, que é exatamente essa raiva que eu tenho de mim por ter feito aquilo. O jovem A carregou a culpa pelos atos que ele cometeu, não no ato da guerra em si, mas a tomada de decisão de ir para a guerra e largando a família, não estando ele preparado. Estava vivendo apenas um sonho heróico, patriótico. Aí entramos nas hipóteses da culpa. A primeira delas, a que procede das sombras. A que procede da sombra escura do passado. São males praticados a outrem e a si. E a segunda vem na origem da infância, da forma como somos educados. Está dando para ouvir aí atrás? A primeira hipótese, essa que até escorremos nesse caso, imagina uma ação que foi desencadeada. E essa ação, movida pela raiva, pelo ódio, pelo desejo de vingança, ou pela inconsequência moral, elas não nos permitem que venhamos a avaliar o desafio, analisar nossos atos. Atendendo aos impulsos, eles são nascidos daquele lado primário que nós temos, aquele lado primitivo, da mesquinhez, do ódio, da vingança, do impulso. Isso nos leva ao remorso. Mas esse remorso vem lentamente. Ele vai ele gera esse fenômeno de identificação do erro, ou seja, graças a Deus temos esse remorso, porque senão não perceberíamos os nossos atos
falhos. E se falta a coragem em reparar, eu vou transferir todos esses atos, esse sentimento que eu acabei de introjetar para o meu espírito. Se eu tenho uma coragem e tenho a disposição de reparar, eu já vou trabalhar aquilo de imediato, não precisando levar isso ao espírito. Então essa culpa, esse sentimento, faz brotar facilmente frente ao desencadear de qualquer ocorrência produzida pela associação de ideias. A culpa que o jovem A, aquela repúdia que ele tinha pelo jovem B, veio mediante a associação de ideias. Talvez pelo olhar ainda frio que o jovem B carregava nessa existência. Talvez pela posição de autoridade que ele exercia, até no meio dos amigos, em associação, trouxe esse sentimento que estava em seu espírito. Aí é quando começa a experimentar a grande angústia. Muitas vezes sentimos angústia e não sabemos porquê. Olha, não tem nada que justifique a angústia que eu estou vivendo agora. Não tem absolutamente nada. Essa angústia certamente vem de uma existência anterior. Então nós procuramos os recursos de autopunição como se eles fossem um mecanismo libertador dessa angústia. Muitas vezes, por minha culpa, eu vou me autopunir. E não é autopunindo que eu vou me libertar dessa culpa. Pelo contrário, eu vou aumentá-la dentro de mim. Porque uma hora eu terei consciência que eu não deveria estar fazendo isso comigo e vou me culpar ainda mais. Tudo isso, é claro, gerado no campo da inconsciência, e ressurge esta culpa em forma de comportamentos, sonhos, desejos de vingança, conflitos psicológicos. Muitos dos conflitos psicológicos, muitas das patologias físicas são oriundas de uma culpa que eu não tive a coragem de trabalhar. Quer seja nessa existência, quer seja uma existência pretérita. Muitos conflitos estão frequentemente associados a dois sentimentos, a culpa e ao remorso. Imagine se eu erro, esse quadro é bem parecido com o que eu já trouxe aqui. E eu tenho uma consciência tardia daquele erro. Melhor tardia do que nunca, né? Então isso gera um remorso, que é um sentimento. Esse sentimento, eu posso traduzir ele em uma expiação. Eu posso chamar de expiação, porque eu estou sofrendo com aquilo. Mas mesmo sabendo que aquilo me faz sofrer, eu não tenho coragem para reparar. Eu entro num quadro de inércia. Não, talvez vou deixar para uma outra oportunidade. E a outra oportunidade surge e eu não faço. Porque perdoar é muito difícil, principalmente quando esse perdão precisa acontecer em você. Então isso transforma-se em culpa. Essa culpa é angústia. E essa angústia ela guina tanto para a autopunição, como para uma depressão, como uma agressão e outros conflitos psicológicos. Se eu erro e tomo consciência, mesmo que seja tardia, mas eu tomo consciência desse erro, esse arrependimento é o primeiro passo para a gente evoluir quando a gente trata de culpa. Estou arrependido. Claro que quando eu lembro, se eu não lembrar, fica difícil eu me arrepender. Eu vou sofrer, que é essa expiação. E essa expiação, por eu ter arrependido, ter consciência dessa culpa, desse erro, quero reparar, isso me leva a fazer o bem. E fazer o bem é um progresso. Diz Kardec que para o espírito regenerar, ele precisa se arrepender, expiar
e ter coragem para reparar. Se assim não o fizer, essa regeneração do espírito torna-se também tardia. Uma hora vai, mas tardia. Na segunda hipótese, quando eu falei da educação, imagine uma má formação educacional, onde os pais e educadores são plenamente responsáveis, impedindo a criança de desenvolver a sua própria identidade e se manifestar como criança, de expressar seus sentimentos, muitas vezes tolhidos, castrados, colocado diante dela uma imposição de modelo, de forma de pensar, de agir, de se expressar, muitas vezes até não permitindo expressão de forma alguma essa criança, conspira para uma culpa. A gente vai ver logo adiante, isso conspira. Porque esta criança, que ela tentou se expressar, tentou ser ela mesma e foi castrada, quer seja pelos pais, quer seja pelos educadores, essa criança vai ter em momentos o desejo de raiva, de ódio, de vingança para aqueles educadores. E logo vem a consciência de que não pode sentir isso por aquele que cuida. E aquilo enraiza uma culpa, muitas vezes transformada em timidez, insegurança, em agressividade também. Diz Joana de Anjos no livro Conflitos Existenciais, é de lamentar que as crianças sejam manipuladas por genitores e professores, quando frustrados, que lhes transmitam a própria insegurança, esculpindo-lhes comportamentos que a si mesmos se agradam em detrimento do que é melhor, do que é de melhor para o aprendiz. Muitas vezes projetamos como educadores na criança aquilo que é melhor para nós, não para eles. E quando eles não aceitam, nós queremos moldá-los, levando a sério os conflitos. Muitas vezes pessoas chegam para mim dizendo: a palmada é o melhor caminho para educar uma criança. Não é não, engano. Palmada desvia a criança, leva a um ódio, a uma raiva momentânea dos pais, a um desejo de vingança, leva a culpa e leva aos conflitos. Imagine a cabecinha de uma criança que por um momento sentiu raiva do pai ou da mãe diante a uma imposição, e aquele pai e aquela mãe sofrem um acidente ou adoece. Imagine a culpa introjetada por essa criança, e que muitos educadores aproveitam-se desse sentimento de culpa. A vida infantil é relevante na formação da personalidade, na construção da consciência de si e na definição dos rumos existenciais. A criança precisa, sobretudo, se descobrir. A criança, ela precisa aprender com os próprios erros, aprender a se manifestar. Claro que precisamos colocar limites, mas ela precisa expressar-se. Ela precisa dizer o que quer ser, como gosta das coisas. Ela precisa discordar. Muitas vezes queremos moldar essas crianças no modelo que nós julgamos correto. Porque eu fui educado assim. Porque meu pai foi educado assim. Então, logo meu filho terá que ser educado assim. Mas se seu pai e seu avô errou, você vai errar também? A palmada leva a criança a uma insegurança interior muito grande. Isso vai repercutir na fase adulta, claro. Quer seja por meio da agressividade, quer seja por meio da insegurança, da impotência, da timidez e de uma série de problemas psicológicos. A minha
na minha época, a época da minha juventude, antes dela, quando crianças que foram educados com palmada, na fase juvenil, era a fase que mais você ouvia falar de brigas em bares, restaurantes e festas. Porque ninguém tinha paciência de tolerar o outro e partir para a agressão física, porque foi assim que aprenderam com os pais. Hoje, nós podemos falar desses jovens em muitas instâncias, mas que eles são agressivos bem menos que da minha época. Dificilmente em festas de amigos você vê uma briga, dificilmente. Ainda assim, mesmo eles se descontrolando na bebida. Não estou dizendo que não exista. Existe. Muito menos que na minha época. Na minha época era algo que acontecia com certa frequência. Porque tínhamos esse modelo de educar com a palmada. A criança, muitas vezes, se culpa toda vez que ela permite-se o prazer pessoal de ser ela, de fazer o que ela quer, desviando dos padrões impostos pelos educadores. Logo, de súbito, vem a culpa, porque não permitimos que ela seja ela. Então começa a usar essas máscaras, primeiramente para conviver com os pais, com os professores, e lá na frente conviver com o companheiro, a companheira, com o chefe, com o colega, com o vizinho, com o amigo, com o desconhecido. Começam a assumir máscaras. E chega a um ponto que o adulto não sabe se reconhecer, não sabe quem ele é. A pergunta mais difícil de se responder: quem sou eu? Muito difícil. Não achem que é fácil, porque vocês não vão ter essa resposta com precisão. Porque estamos acostumados a usar máscaras. Se a pergunta fosse: quem é você no trabalho? Era mais fácil. Quem é você com os amigos? Era mais fácil. Quem é você com os seus pais? Era mais fácil. Mas generalize: quem é você, esse ser unificado? É difícil. Porque qual máscara eu vou escolher? Qual delas? Aí chegamos nas consequências dessa culpa não liberada. Quando eu não consigo colocar essa culpa, quando eu não consigo controlar, trabalhar essa culpa dentro de mim. Quer seja culpa consciente, quer seja culpa inconsciente. Desarticulando-se os mecanismos da fraternidade, a pessoa fica arredia, triste, quando não infeliz e desmotivada. Tem pessoas que acordam pela manhã e quando você dá o bom dia, ela lhe responde: só se for para você, porque para mim não está legal. Se você continuar a encontrar essa pessoa e der uma boa noite, a resposta vai ser a mesma. Porque elas encontram-se completamente desmotivadas para a vida. Existe uma angústia interior muito grande. Essa angústia que anda de mãos dadas com essa culpa não trabalhada, que prende o sujeito nesse sofrimento. E ele nem sabe de onde vem, muitas vezes. Ações policiadas pelo medo de cometer novos erros. Quem tem essa culpa introjetada, muitas vezes, tem medo de errar novamente, porque já sentiu um pouco do peso da culpa anteriormente e tem medo de errar novamente. Não significa que não continue no erro. Continua no erro, mas novos erros ele teme errar. E essa preocupação em não cometer novos erros, ainda assim, mergulhado nessa angústia, nessa culpa, pode levar a uma depressão. Porque há um esgotamento psicológico, há um esgotamento desse ser interior que ele ainda não conhece, porque está submerso na culpa. Ele não se trabalha, só sabe apontar para si. E tudo para ele é difícil, é pesado, traz sofrimento. Se você dá uma rosa,
Ele vai pegar de qualquer forma. E para ele vai ser um sofrimento, porque ele vai pegar exatamente no espinho. Permanece em contínua postura de equívocos, sem o reconhecimento dos seus atos. Botei o ego para vocês entenderem. Muita gente erra, continua errando e não percebe, porque o próprio ego não permite ele enxergar que está errando. Esse ego, ele está recheado de vaidade, de orgulho e de egoísmo, não permite ele enxergar a própria culpa e continua errando. Mas ele não sabe porque às vezes, ou quase sempre, ele sente angústia. Não sabe. Mas esse ego está ali. Para o ego é muito bom. Está se alimentando. Ou ele se encontra justificando os seus erros. Sempre ele vai, isso é um mecanismo de defesa. Ele sempre vai buscar algo que justifique, que venha racionalizar os seus erros, como se aquilo aliviasse essa culpa. Talvez para o outro que está observando até não atrele a culpa a ele, mas a consciência da gente, a consciência divina, ela não erra, e todos nós a temos. Mas cedo ou mais tarde a ficha da culpa vai cair. Existência tormentosa por se sustentar na insegurança. Pessoas que introjetam culpa necessariamente vão ser pessoas que vão se sentir mergulhadas nessa insegurança. E tudo, até as coisas mais banais, vai atingi-la. E ela vai querer reparar. É tudo. Tudo. Vai ser aquele ponto de você esbarrar em alguém, como naturalmente acontece, você se vira rápido, esbarra, e a pessoa, pelo amor de Deus, falta lhe colocar nos braços. Porque ela ali não consegue enxergar aquele evento como algo. Os dois não perceberam, se viraram, se trombaram. Eu percebi que a culpa é dela ter batido. Me perdoe por ter barroado você. E vai querer fazer daquilo um motivo para carregar aquela culpa e tentar reparar a todo instante. É insegurança. Infância conflituosa. Agora, bom se ter exemplos. Quando induzido à raiva e ao desejo de vingança, às vezes até a morte dos pais, acredite, passa pela cabeça da criança assim, ou dos mestres. Existe essa catarse libertadora do desgosto, de desejar o mal, de querer que algo aconteça, porque aquela raiva não permite que ele se desvincule desse sentimento. E se isso acontece, essa culpa não sai mais. A criança por si só, por ser reprimida, por ser castrada, ela carrega um condicionamento de se culpar. Se os pais se separam, a criança acredita que a culpa é dela. Ela não vai entender, por mais que você explique que papai e mamãe brigavam muito, que papai e mamãe não se gostam mais, a criança vai introjetar uma culpa. Mesmo que ela diga, eu entendo. Porque nós, infelizmente, carregamos essa conduta de castrar os nossos filhos, de tentar educar a nossa maneira, de tentar criar modelos para que eles sigam, fazendo com que eles deixem de ser eles mesmos. E a gente sim contribui para que essa criança sinta essa culpa. Para descarregar conflitos, assume culpa punindo-se, autopunindo-se. Muita gente não consegue suportar a dor da culpa e começa a se punir. Pessoas, muitas vezes, isso pode ser em relacionamentos, em profissão, em tudo na sua vida. Tem pessoas que estavam em determinado emprego
e resolve mudar. Vou arriscar, vou tentar algo diferente. Isso contra a vontade dos entes queridos, dos amigos. Não faz isso, é loucura, não faz. Não, eu vou fazer, ele faz. Quando ele faz, ele vê que ali não é o que ele queria. Mas a culpa de ter tomado uma decisão quando deveria ter ouvido aqueles que querem bem, e não significa que eles estavam certos, não. Mas ele introjeta dessa forma. Ele vai se punir. Como? Vai continuar naquele emprego, mesmo sofrendo, mesmo desgostando daquilo, ele não vai arriscar mais. Então é uma forma de se autopunir. A mesma coisa em relacionamentos. Existe muito da autopunição em relacionamentos. Porque eu errei no passado, agora me submeto a sofrer no relacionamento, porque eu tenho consciência que errei e carrego essa culpa. Então eu posso sofrer nesse relacionamento, porque isso vai me libertar da culpa. Não vai, engano. Vai aumentar a culpa. Ao invés de reparar os erros cometidos, mergulha-se na pena. Pena de si. Muita gente tem muita pena de si. Tem tanta que não consegue se reerguer, não consegue se trabalhar, e não consegue enfrentar nenhum problema. Porque por mínimo que ele seja, meu Deus, coitado de mim, tudo acontece comigo. Deus está me punindo por quê? Coitado de Deus. Quem está imprimindo a culpa ou o castigo é ele mesmo, não percebe isso. Gerando perturbações emocionais, pode induzir a comportamentos doentios e as atitudes criminosas, em face de repressões da agressividade e de sentimentos negativos. Isso a gente já viu muito, inclusive no noticiário. Aquele jovem que sofreu assédio moral, que sofreu bullying. Esse jovem, chega uma hora que ele não suporta essa repressão da agressividade que existe dentro dele, por ter sofrido tanto aquilo e não ter transformado aquilo. E ele se rebela muitas vezes de forma agressiva. Aqueles que praticaram atos, muitas vezes em noticiários, de exterminar um monte de colegas, de professores, foi vítima de bullying. Muitas vezes já carregava da infância essa insegurança, essa culpa, essa angústia na educação familiar. O mesmo acontece com o agressor. Aquele que pratica o bullying, aquele que se satisfaz vendo o outro sofrer. E se olhar a história dele, vai perceber que ele foi castrado, que ele foi punido, que ele sofreu assédio moral, inclusive. Existe uma história por trás da história, sempre. Nutrindo-se dos pensamentos atormentadores, sente-se desvalorizado e aflito com ideias pessimistas e desagradáveis. Existem pessoas que quando você coloca, ou ela mesma coloca um objetivo na vida, a primeira ideia que vem é: eu não sei se consigo, não sei se vai dar certo, porque comigo tudo dá errado. Esses pensamentos pessimistas que vêm da insegurança do seu ser, que foi ali impresso pela angústia, pela culpa de ter odiado alguém, ou até si mesmo, alimentando esse desequilíbrio na comunicação com ela mesma. Acreditando-se desprezíveis, algumas personalidades de construção fácil escorregam para ações mais conflitivas ou até criminosas. Isso a gente citou agora há pouco. Os serial killers também, né? Eles têm um mecanismo, por causa dessa desconexão da realidade, da fragmentação da sua mente, ele tem um mecanismo de omitir temporariamente essa culpa. Então ele passa a ter prazer no ato que ele faz contra outro. E quanto mais o outro pede para que ele não faça, mais ânimo ele tem para fazer. Se vocês encontrarem um serial killer pela frente,
Olha, eu quero que você faça isso comigo. Ele vai pensar 2 vezes. Então, gente, eles, os serial killers, quando essa culpa vem, ela é transformada dentro dele em mais agressividade. É como se ele precisasse daquilo para alimentar esse vício emocional dele. E assim não tem fim. Infelizmente, não tem fim. Não tem fim dentro de um quadro que a medicina hoje analisa. Processos de libertação da culpa. Há uma culpa saudável, o arrependimento, mas a análise e a reconstrução. Aquilo que a gente falou, quando eu me arrependo, é o passo que eu dou para meu melhoramento. Me arrependi, fiz errado. Nós estamos num plano onde vamos continuar errando. Prender-se à culpa é autopunir-se. Arrepender-se é esta culpa saudável. É saber que você cometeu algo de errado e tua consciência te leva a analisar e a reconsiderar novos caminhos. É a partir do arrependimento que eu começo a me melhorar. O antídoto para a culpa é o perdão. Mas o perdão deve iniciar em mim. Começar por mim. O auto-perdão, porque senão eu não vou ter condições de perdoar ninguém. O jovem A só perdoou o jovem B porque primeiro ele se perdoou. Ele analisou, ele percebeu que ele iniciou o processo por uma ignorância. Que hoje, se ele estivesse aqui, ele não repetiria mais, pela consciência que ele tem. A paz e a culpa não convivem juntas. Uma coisa anula a outra. Alguém que carrega a culpa nunca vai dormir em paz, nunca vai ficar em paz. Quem está e consegue viver em paz, não consegue juntar culpas. Não consegue. A coragem de pedir perdão e a capacidade de perdoar são mecanismos que nos libertam da culpa. Consciente do erro, busque reparar, auxiliando aquele a quem se ofendeu ou prejudicou. Se eu falho com alguém e peço perdão àquela pessoa, eu estou fazendo minha parte. Não estou me isentando da culpa, mas estou fazendo a minha parte. Se o outro não me perdoa, ele está contraindo um débito. Se ele me perdoa, ele está fazendo a parte dele. Mas como eu vou trabalhar essa culpa? Já que eu errei, vou repará-la. Vou tentar repará-la. Tentar não. Tentar, quem tenta não consegue. Eu vou repará-la. Eu vou trabalhar essa culpa, eu vou trabalhar o erro que eu fiz. E vou fazer o certo. Tratando-se de culpa que remanesce do inconsciente, presente na existência passada, procedente da existência passada, existem 2 mecanismos que precisamos atuar com eles. Primeiro, mudar de atitudes em relação à vida e aos relacionamentos. Joana nos ensina que precisamos olhar a vida como se ela fosse não, como ela é bela. E nós nascemos para amar e para servir. Que a luz, que o sol brilha dentro de mim. E que o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço a outro. Porque me torna uma pessoa de verdade má. Esta é a consciência que devemos ter. O esforço em favor da solidariedade e da compaixão. Precisamos ter isso dentro de nós. Sermos solidários, não só com aqueles que nos agradam, mas principalmente com aqueles que nos desagradam. E termos compaixão.
A culpa tem a ver com o que foi feito de errado, enquanto o sentimento de vergonha denota a consciência da irresponsabilidade, o conhecimento da ação negativa que foi praticada. Trabalhemos essa vergonha, transformemos essa vergonha em ações. Muitas pessoas me procuram para trabalhar a timidez. Essa timidez só começa a progredir em direção às ações se as culpas forem trabalhadas, muitas delas no inconsciente, se as mudanças de comportamento, de pensamento, de hábitos também forem. Senão a timidez não vai embora, porque ela está atrelada à vergonha, e a vergonha à culpa. Permitir-se revisar heranças perturbadoras que remanescem do período infantil. Todos nós temos isso. Todos nós temos, e muitas vezes não lembramos, de situações que passamos na infância que nos levou à culpa por odiarmos, por queremos o mal a alguém, para benefício próprio, para deixarmos de ser castrados ou limitados. A saúde mental e comportamental impõe a liberação da culpa, utilizando-se do contributo valioso do discernimento que avalia e faz você refletir sobre aquilo que você faz de útil em suas ações, a qualidade dessas ações. Isso me faz lembrar Santo Agostinho, que dizia o seguinte: toda noite, ao deitar-se, ao repousar, faça uma reflexão dos seus atos bons, dos seus atos ruins, do que você fez de bom para você, do que você fez de bom para os outros, do que você fez de ruim para você e para os outros. O que foi de bom, mantenha. O que foi de ruim, trabalhe, renove. Esse policiar-se diariamente se faz necessário. O arrependimento já é uma característica da evolução do espírito. Kardec nos diz que o arrependimento é caracterizado em 3 hipóteses. O desejo de melhora, que é isso que Santo Agostinho nos faz refletir, implica em conhecer que ainda somos imperfeitos e vamos continuar errando. E devemos dia a dia fazer um esforço muito grande para darmos os passos iniciais à nossa reforma íntima. Se diante de 10 ou 20 erros que eu cometi ao longo do dia, no dia seguinte eu começar a trabalhar, pelo menos um, eu já estou progredindo. Eu preciso. Se eu não consigo trabalhar todos, escolha um e comece. Depois que conseguir melhorar esse, escolha o segundo e comece a trabalhar. Sentimento de culpa nos empurra para o progresso e para a evolução. Porque é quando eu percebo que errei, isso quando eu tenho o desejo de melhora. Entendendo que os erros devem servir de ponto de partida para o nosso futuro e não como prisão mental, moral, espiritual, que chama-se culpa. O esforço, juntamente com o desejo e força de vontade de reparar toda e qualquer situação equivocada. Isso nos remete a Paulo de Tarso, que saiu de perseguidor de Jesus para apóstolo. Esse esforço, essa luz que ele viu ao se enxergar de verdade, que o deixou cego. E ao enxergar a si mesmo, ele se viu diferente daquele que foi quando perseguia. E essa reforma íntima veio e trouxe essa luz de enxergar o novo caminho, dessa transformação. Atire a primeira pedra àquele que estivesse em pecado. O que Jesus quer dizer? Que todos nós erramos e temos pecados. Por isso não podemos julgar ninguém. Muitas vezes alguém age de forma agressiva com o outro, age de forma agressiva com você, saiba que aquela agressão não é em vão. Mas tem um motivo. Talvez você, talvez outra coisa que aquele está transferindo para você. Às vezes um cansaço, às vezes uma raiva, às vezes uma decepção, às vezes uma preocupação. É importante não julgarmos.
Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Vá e abandone a sua vida de pecado. Em cada dia precisamos refletir sobre os pecados acontecidos naquele dia e abandoná-los. De que forma? Trabalhando-os. Eu não posso simplesmente chegar aqui e repetir a culpa dentro de mim. Não funciona, porque aí ela faz parte da sombra. Eu tenho que andar com ela de lado, trabalhar ela passo a passo, porque eu preciso ter consciência do meu melhoramento e simplesmente não negligenciar que eu erro. É muito fácil enxergarmos que o outro errou e não conseguimos muitas vezes enxergar os nossos próprios erros. Erros até que foram importantes ou erros até que iniciaram o erro do outro. Então, meus irmãos, a reflexão diária é peça fundamental para trabalhar essa culpa, para trabalhar nossos erros, para alimentar o arrependimento e fazer com que o Espírito se regenere, se transforme. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos agora. Imaginem que vocês estão caminhando num bosque. Um bosque agradável, em contato direto com a natureza. Imagine, procure sentir seus pés a cada passo, sentindo o chão, talvez a grama, talvez a areia, mas caminhe por esse bosque. Imagine que esse bosque, que vocês desfrutam desse bem-estar, que vocês passeiam, lhes presenteia com o entardecer, já ao final de uma tarde, quase chegando à noite, e vocês percebem do alto uma estrela que brilha mais do que as demais. É um brilho diferente, mais vivo, muitas vezes fazendo com que as demais sejam apagadas. E essa estrela e esse brilho começa a se aproximar. E ela vai aproximando de você. De você, aproximando, tornando-se maior e mais brilhante. Ao chegar bem próximo, essa luz, esse brilho, toma a forma humana. E vai descendo até entrar em contato com o mesmo bosque que vocês estão com os pés ficados. E comece a perceber naquela luz que ilumina aquele local, aquele ambiente, que lhe traz um bem-estar. Você começa a perceber a forma humana, descida até os pés. E você vai subindo a vista e vai percebendo o corpo de um homem, seus cabelos grandes, seu olhar sereno, ainda emanando luz. Vocês percebem e vocês conhecem este que está diante de vocês. É Jesus Cristo. E Jesus serenamente olha direto nos olhos de cada um de vocês. E através do olhar, sem palavras ditas, Jesus pede que vocês façam seus pedidos. Não pedidos banais, fúteis, mas aquele pedido que emana de dentro do teu ser. Talvez uma graça merecedora, talvez o perdão. E ele vai contar até 3. E a partir do número 3 vocês emanam mentalmente esse pedido. 1, 2, 3. Procure sentir esse pedido chegando a Jesus.
e voltando para você em forma de bênção, em forma de luz, de amor, de perdão. Olhe para Jesus, Mestre amado, Mestre querido. Abençoa-nos, Senhor, com vossa luz, o vosso perdão, para que essa luz faça, contribua, que o meu espírito se transforme, levando a mim a consciência do meu melhoramento diário. Abençoe-nos com vossa paz, agora sim, que assim seja.